Oi pessoal, eu Giuseppe de volta, hoje para discutir mais algumas questões relativas ao sistema de revisão por pares. Então, dada a complexidade do tema e pelo fato de eu não querer deixar os vídeos muito longos, eu decidi separar essa discussão em duas partes. Vejam, no último vídeo nós tratamos do uso desse sistema e da forma como ele autorregula uma determinada comunidade, apenas olhando para as nossas propostas de publicação, para os manuscritos que nós desejamos que virem artigos científicos. No entanto, o sistema de revisão por pares ele é usado em todas as etapas do processo de construção do conhecimento científico, desde o momento da concepção de um projeto, que geralmente é expresso por um plano de trabalho e submetido a um órgão de fomento. Nós já passamos por uma etapa de triagem. Então, qual é a ordem natural das coisas? Com base nos problemas ainda não resolvidos de uma determinada área ou especialidade, e a partir das suas leituras, um pesquisador tem uma ideia inovadora dentro do seu tópico de pesquisa e a partir daí constrói um plano de trabalho a ser executado geralmente por um de seus alunos e esse plano de trabalho terá que ser financiado. Já nesse momento, o sistema de revisão por pares começa a atuar. No nosso país, o que é comum é que as demandas sejam muito maiores do que a oferta de financiamento que a gente tem para a ciência. Portanto, as agências de fomento entram em contato com os seus consultores. Essas pessoas são responsáveis por dar um parecer técnico-científico naquelas propostas de trabalho e, a partir da análise comparativa, escolhe-se os projetos que serão financiados. Vejam também que durante o processo de formação de um cientista, os seus trabalhos são continuamente julgados perante a comunidade e o mérito é atribuído, seja na forma de um resumo para congresso, seja na forma de bancas examinadoras nos nossos processos de conclusão de mestrado e doutorado, e em vários outros aspectos ao longo da carreira de um cientista. Então, à medida que nós amadurecemos, nós vamos nos acostumando a ser avaliados e criticados. Embora possa parecer cruel e ainda assim não garanta a isenção de quem está dando o parecer, este processo tende a minimizar que aspectos subjetivos que não tenham a ver com o próprio trabalho entrem como critérios de julgamento. Imagine a seguinte situação: depois de conseguir o fomento para sua pesquisa, depois de se dedicar 4 anos à formação de um doutor dentro da sua especialidade, quem de nós teria isenção suficiente para eventualmente chegar à conclusão de que aquele trabalho, fruto da tese de doutorado, não vale a pena ser publicado? Então, essa decisão ela não pode ficar na mão dos autores. Daí a necessidade de contatar pesquisadores experientes que estejam completamente alheios a essas etapas do trabalho e estejam dispostos a julgar meramente o mérito científico das nossas propostas de publicação. Então, essa resiliência ela vai sendo forjada ao longo da carreira dos pesquisadores, porque nós nos acostumamos a ter várias das nossas propostas de publicação negadas num primeiro momento. Para que vocês tenham ideia do que estamos falando, as principais revistas, mesmo dentro de especialidades, aqui eu não estou falando de grandes periódicos como Science e Nature, mas revistas importantes dentro de especialidades, pelo menos na área da química, que é a área em que eu trabalho, costumam ter taxas de aceitação que variam entre 15% e 25%. Ou seja, a grande maioria das propostas de publicação não viram artigos científicos naquele periódico. Bom, essas taxas de aceitação significam que nós estamos fadados ao fracasso? Não necessariamente. Conforme eu já falei no vídeo anterior, nós podemos nos aproveitar do nível da crítica exercida pelos revisores sobre uma primeira versão do manuscrito, incorporar esses aspectos da crítica, seja na reformulação do texto, na execução de novos experimentos, e a partir daí melhorar a qualidade do texto original e resubmetê-lo normalmente a um outro periódico. Aqui também é importante destacar uma questão ética. A ressubmissão tampouco é garantia de publicação. Então, eventualmente,
nós temos que dar a mão à palmatória e admitirmos que aquele trabalho não é bom o suficiente para ser lido e discutido pela comunidade científica. Ou seja, existe algum aspecto, ou às vezes mais de um aspecto, naquela proposta de publicação que a invalida como conhecimento científico. Então, à medida que nós nos formamos como pesquisadores, se essas experiências forem bem aproveitadas, isso vai nos conferir características importantes e desejadas para o perfil de um cientista, que são a resiliência, a humildade e a capacidade de aprender com os próprios erros. Bom, pessoal, com isso nós encerramos esse tópico do sistema de revisão por pares e no próximo vídeo voltamos com mais dicas de redação de textos científicos. Fiquem bem.